Esse ano a gente comemora o bicentenário do Brasil. São 200 anos da independência, mas o orgulho de ser brasileiro tem se tornado cada vez mais uma coisa que polariza. Para muitos, esse foi o momento de orgulho nacional. A Anitta ganhando um prêmio internacional de música super importante, o Video Music Awards. É a primeira vez que o meu Brasil recebeu um prêmio como esse. Eu quero agradecer pela minha família, meus amigos. Eu me apresentei aqui, apresentei um ritmo que por muitos anos no meu país foi considerado um crime. Eu fui criada no gueto brasileiro. E para aqueles que nasceram lá, nós nunca imaginamos que isso seria possível. Então, muito obrigada. Para outros, orgulho nacional é mais na linha do que esse narrador de rodeios disse num show do Gustavo Lima. É o Brasil de Deus, pátria e família. Aqui é terra de gente abençoada por Deus. O maior país da América Latina. E aqui é a capital de tudo, né? Mas eu quero dizer que são vocês que são os donos dessa pátria amada Brasil. O Brasil é um país com uma diversidade enorme. As pessoas se identificam com a pátria e a nação brasileira de formas diferentes. Mas de uns tempos para cá, principalmente com a ascensão de movimentos ultranacionalistas, um determinado grupo político se apropriou de alguns dos símbolos nacionais e começaram umas discussões sobre quem é brasileiro de verdade. Afinal de contas, o patriotismo e o nacionalismo são valores importantes ou devem ser evitados? Vamos conversar? Para início de conversa é importante a gente fazer a diferença entre patriotismo e nacionalismo. Patriotismo é o amor à pátria, muito ligado ao território de um país, e costuma ter uma conotação positiva. Já o nacionalismo vem da ideia de nação, que é um conceito mais amplo, ou seja, de um grupo de pessoas que compartilham a mesma língua, a mesma história, a mesma cultura e algumas vezes também a mesma etnia e o mesmo território. Os especialistas nem sempre concordam nas definições sobre nacionalismo, mas ele é ligado a um sentimento de pertencer a uma nação e de identidade das pessoas. A ideia amadureceu principalmente no movimento de independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Assim ganhou forma a ideia do Estado-nação. This belief makes it possible for millions of strangers to share common goals and common identities. It has made millions of strangers willing to fight, to kill, and to die for each other. So that's a powerful idea. And it has thoroughly reshaped our world. O Brasil é um país super diverso, de proporções continentais, mas existem coisas que unem todos nós. A língua portuguesa, apesar dos sotaques, elementos da cultura e acontecimentos, histórias que a gente viveu juntos. O esporte tem um papel importante nessa. Quem não lembra das vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1, do tetracampeonato de futebol, do Penta? O futebol, aliás, sempre foi chave nesse sentimento nacional e já foi usado politicamente. No Tri, lá em 1970, o regime militar usou a euforia durante a campanha da seleção brasileira em prol do governo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Os tempos da ditadura militar foram marcados por campanhas nacionalistas ufanistas. Provavelmente a mais famosa delas foi o Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse é um bom exemplo quando o nacionalismo cruza a linha, fica perigoso. Os historiadores dizem que a mensagem nesse caso era basicamente: aceite o regime ou você vai ser perseguido. E esse tom autoritário impunha à força o Brasil do ponto de vista da ditadura. Isso é um exemplo do chamado nacionalismo ufanista, que quer dizer o nacionalismo exagerado. Mas quando que o nacionalismo passa a ser exagerado? Bom, disso a Alemanha entende bem e pode dar alguns exemplos do que não fazer. Um deles a gente pode ver no hino alemão. Das Extrembeispiel, die Nationalsozialisten. Sie sangen nur die erste Strophe der Nationalhymne. Deutschland über alles. Ideologie ganz im Sinne der Nationalisten. Damit sich das nicht wiederholt und um Nationalismus vorzubeugen, wird heute nur noch die dritte Strophe gesungen. Die betont die positiven Forderungen, auch aus der Französischen Revolution. Einigkeit und Recht und Freiheit. O lema Alemanha acima de tudo surgiu na unificação do país no século XIX para juntar os diferentes reinos e ducados, enfim, os estados, em uma só nação. Mas depois virou uma ideia de que a Alemanha era melhor do que os outros países.
Esse tipo de sentimento de superioridade foi o que começou boa parte das guerras nos séculos 19 e 20. Além disso, o regime nazista alemão, que aliás, vale lembrar, era ultranacionalista, passou a redefinir quem era alemão de verdade ou não. E nessa começou a perseguir e assassinar as minorias, judeus, homossexuais, esquerdistas, entre outros. E por isso que é tão perigoso essa história que a gente vê nas redes sociais do brasileiro de verdade. Porque no final das contas, quem é brasileiro de verdade? E quem define isso? O governo, como foi o caso do Brasil ame ou deixo? O risco da coisa descambar para o autoritarismo é sempre muito grande. Até porque a diversidade é uma das marcas da identidade brasileira. Então você amar e ter orgulho do seu país, que comemora 200 anos, não tem problema nenhum. São 200 anos de independência, a gente tem que celebrar mesmo. O problema é o chamado narcisismo coletivo nacional. É você, como nação, se achar superior. Ou, dentro de uma nação, se achar superior a outros grupos e passar a não reconhecer a brasilidade dessas outras pessoas. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo por quê. Bom, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E ó, para a gente funcionar como país e nação, é fundamental a gente olhar para o que a gente tem em comum. É a melhor forma para conseguir conversar sobre as nossas diferenças.